Bom dia, tarde, noite, madrugada, pessoal, a depender da hora que você estiver assistindo. Selmo de novo, mais um Selmo Cast, dessa vez com o Roger Prado, o escritor Roger Prado. Antes de começar o nosso bate-papo com o Roger, eu vou pedir para vocês curtirem, compartilharem, comentarem e se inscreverem para vocês fazerem essas 4 ações, porque o YouTube é um canal chato, né? Uma coisinha chata para você mostrar para o YouTube que você está efetivamente gostando do conteúdo, para a gente continuar postando. Então, é isso. Eu vou botar aqui na descrição a newsletter do Roger. Você tem uma newsletter, né? Sim. Eu vou botar para vocês assinarem. É aquele endereço que está fixo no seu Twitter, não é? Sim, está no topo do Twitter. Isso, está fixado lá. Então, está fixado lá, eu vou botar aqui para vocês assinarem a newsletter do Roger, para vocês receberem os textos dele toda semana. Tá certo? Então, vamos... Roger, eu fiquei sabendo de você pelo Fitas, Bolachas e Catataus, do Carlos de Freitas, Felipe Trielli, Luiz de Marnoto, que é uma live incrível, eu gosto demais. Sim. E também gosta deles, né? Eu estou começando agora, eu acho que eles estão... Tem 2 episódios, 3. Acho que eles estão no 3º agora. Foi Comida, Novelas e Anedotas que eles fizeram. E o Novelas foi com o Alexandre Soares Silva, foi legal pra caramba. E aí, mas eu procurei assim livros seus para vender, para comprar, e não encontrei. Você tem quais são o seu trabalho, suas obras? Como é que a gente pode encontrar? Não, na verdade, eu não tenho trabalhos publicados em livro, tá? Tenho projetos. Tá. Tenho projetos. E tenho basicamente 2 projetos, tá? São 2 livros de conto que estão engavetados ainda, e são 2 livros porque têm temáticas diferentes. Um deles é um pouco mais, digamos, experimental, tipo, são textos mais cômicos e beirando o nonsense, tá? E outro com textos mais convencionais, tá? Eu tenho um apanhado eu fiz um apanhado das coisas que eu tinha em gaveta. Engraçado, quando a gente fala de engaveta, antigamente era gaveta mesmo, né? Era. As pessoas guardavam os papéis nas gavetas e então se o sujeito morresse, o neto ia lá no espólio dele, encontrava aquilo e divulgava ou não. Hoje a gaveta é a nuvem, né? Então se eu morrer hoje, morreu o texto porque ninguém tem que ter senha. A minha senha do Google, né? Mas eu tenho um conjunto bastante grande de material, né? E eu estava esperando isso ganhar volume, e aí eu percebi que eu podia dividir isso em 2 projetos, tá? Mas aí quando você começou a live me chamando de escritor, eu posso me considerar um escritor, mas não tenho nenhum trabalho publicado, exceto essas coisas dispersas da internet, as newsletters, da newsletter, blogs, essas coisas, mas trabalho publicado eu não tenho. Eu cheguei a publicar alguma coisa uma vez na Amazon, um Kindle, e aí depois eu removi exatamente porque eu percebi que não tinha, era um livro que não tinha unidade, né? Eram coisas muito dispersas enfim, eu resolvi amadurecer um pouco mais esse trabalho. Comecei a escrever muito tarde, né? Eu tenho 52 anos, eu comecei a botar no papel, eu sempre anotei tudo, todas as ideias, bloquinho de papel, né? Todas as ideias anotadas, e depois eu peguei esse bloquinho, chegou numa época que eu resolvi pegar esse bloquinho de papel
pensar as ideias que eu achava mais interessantes e transformar isso em histórias, né? Aquela vontade de contar histórias e tal. E eu acho que eu já tenho o material suficiente para colocar em prática esses dois projetos. Tá? Então, quando você fala escritor, eu acho que... Bom, você produz histórias, você conta histórias, você é um escritor, você tem a sua newsletter, então eu considero você escritor. O que tá o que vai para os livros, já tem alguma coisa que já foi para a newsletter ou é tudo inédito? Não, é tudo inédito. É tudo inédito. O que está na newsletter, na verdade, minha newsletter tem poucas edições, tem cinco edições, eu acho, ou 6, e não tem muita coisa de literatura ali, né? É mais um exercício de criatividade mesmo. A gente tenta... E assim, na verdade, é uma espécie de retorno aos blogs, né? Eu tenho saudade da época dos blogs e a newsletter está se convertendo numa espécie de blog e permite a gente criar esse vínculo, né, com pessoas que têm coisas interessantes a dizer, né? Acaba organizando um pouco essa coisa dispersa que as redes sociais trouxeram, né? E eu tenho essa coisa de querer a informação bem compartimentada. Eu não gosto de me perder na internet, né? Viajando e buscando coisas dispersas e tal. E a newsletter acaba organizando um pouco isso. E eu fiquei feliz quando eu percebi que isso estava vindo com força. E eu imagino que vai aumentar, né, esse uso desse recurso. Da newsletter. Porque as redes sociais, você tem pouco controle do que chega para você, né? Você não tem estímulos e tal. Eu acho que ela organiza um pouco mais e exige um pouco mais de atenção e você acaba... Dedicação. Eu digo como leitor, né? Tá. E para escrever é uma boa ferramenta de interação. Você acaba alcançando um público que realmente tem interesse naquilo que você quer dizer, né? E não é muito invasivo, enfim, não tem aquela coisa de excesso de exposição, e é uma maneira de exercitar a escrita mesmo, né, para quem tem objetivos um pouco mais amplos, né, como caso publicar livros, é uma maneira de exercitar. Ter um contato com quem pode lhe dar um feedback, eventualmente, e tal. É mais ou menos o que o blog era. Entendi. Deixa eu perguntar uma coisa. Eu sempre começo uma pergunta que eu acabei não fazendo. Você é nascido e criado aonde? Eu sou de Fortaleza, do Ceará. E, embora acho que o sotaque não denuncie isso, existe uma... Acho que as novelas da Globo acabaram vendendo essa falsa ideia de que o nordestino fala desse jeito, assim, né? Isso não é bem verdade, tá? No interior do Ceará, sim, tem um sotaque mais pronunciado, o povo do interior, né? Uma coisa bem mais, até assim, quase que um linguajar quase que medieval, português, bem arcaico e sonoro e melodioso e tal. Mas aqui na capital, essa coisa se diluiu um pouco. Então eu sou de Fortaleza, sem sotaque. Uma coisa, vocês, não sei se é preconceituoso perguntar isso, mas você reconhece outros sotaques do Nordeste? Você consegue diferenciar esse é Rio Grande do Norte, esse é Bahia, esse é Pernambuco? É fácil?
O de Pernambuco é bastante acentuado. A gente consegue perceber um pouco, tá? Eu, pelo menos, consigo ter... Se o pernambucano vier falar comigo, eu sei que ele é pernambucano. E talvez o baiano, mas não chega... Isso não é uma pergunta preconceituosa, não, Selma. Não? Não. É normal. Aqui em Fortaleza, eu cheguei a trabalhar com uma pessoa de Pernambuco, e ele mesmo fazia troça do sotaque dele mesmo, e tal, porque realmente era muito engraçado do ponto de vista, assim, é muito musical o sotaque pernambucano. Mas no mais, não consigo enxergar muitas diferenças entre, sei lá, sergipano não conheço, eu conheço maranhenses, piauienses, e não vejo muita diferença nesses sotaques. Não, entendi. Porque eu tenho uma dificuldade de reconhecer, às vezes. Então, o Ceará eu consigo identificar, Bahia também, mas pernambucano, e a novela da Globo, ela trata o nordestino, o Nordeste todo como uma coisa só, né? Tipo, todo mundo fala igual e do mesmo jeito. Agora, eu adoro o sotaque do nordestino, do interior do Ceará. Tá? Tem uma diferença. Tá? O pessoal mais do interior... O cearense fala um pouco acelerado, assim, eles falam um pouco assim, mais acelerado e acabam comendo. É uma coisa bem parecida com o português, assim, como eu falei, o português arcaico. Né? Inclusive, algumas palavras que ainda são usadas hoje no interior do Nordeste, como um todo, né, são... Então, assim, tem gente que ainda fala assobir, né? Esse A antes do verbo é muito comum no interior do Ceará e é uma forma normal. Assim, Camões tinha isso, né? Esses vocábulos. Então, é uma coisa que ficou preservada, né? No português arcaico, ficou preservada mais nesses rincões aí afastados. Talvez porque o Brasil tenha começado por aí, né? Por Salvador, a primeira capital, né? Pernambuco, talvez por isso, não sei. Você diz que começou a escrever tarde, mas você começou a ler tarde também? Não. A história da leitura, eu comecei a ler muito cedo, porque o meu pai era motorista de táxi, hoje ele está aposentado. Então, ele era um motorista de táxi, e como uma família grande naquela época, né, 6 filhos, não tinha dinheiro para muita coisa, muito menos para livros e tal. Mas aí ele fazia o ponto de táxi dele era no centro da cidade, aqui na Praça do Carmo, em Fortaleza, e ele ficava ao lado, ele parava o carro dele ao lado de uma banca de revistas, né? A banca de revistas do Seu João, um senhor negro, gordo, forte, eu cheguei a conhecê-lo depois, e aí ele fez amizade com o Seu João, o dono da banca, e toda noite, quando ele voltava para casa, no fim do expediente dele, de taxista, ele levava as revistas do Seu João para casa emprestadas, né? Ele não tinha para comprar, ele era amigo do Seu João alertava, o Seu João dizia: Francisco, eu vou deixar você levar as revistas, mas amanhã cedo, antes de eu abrir a banca, você traga de volta para eu, porque eu preciso expor as revistas de novo na banca, né? Então ele trazia as revistas novas do Seu João, o Seu João deixava, e quando ele chegava em casa à noite, eu já ficava esperando, era um Fusca, e a maloca do Fusca ali na frente, né? Eu já ficava esperando, quando chegava, já abria aquela maloca do Fusca e pegava as revistas estavam todas amarradas, assim, com os cordões que o Seu João amarrava, e aí eram revistas, revista de quadrinho, né? Comecei, aí tinha Disney, obviamente, né? Tinha e aí super-heróis, Marvel, essas coisas. E aí eu criei um hábito terrível. A minha mãe, que acho que não gostava muito, eu só comia lendo, né? Então, assim, se eu estivesse tomando café da manhã, tinha uma revista do lado, se eu estivesse almoçando, tinha uma revista do lado.
E eu acabei criando esse vício, esse hábito, né? E aí, para a literatura em si, para os livros em si, é um pulo, né? Porque você acha bacana ler histórias, né? Elas estão naquele formato ali de quadrinhos e tal, mas as histórias existem em vários formatos. Aí você vai se aventurando por outras, acaba chegando nos livros, né? E nos livros, não tinha dinheiro, não tinha muita coisa, mas aí tinha aquelas edições mais baratas de banco de jornal, né? Tinha umas edições de papel jornal, né? Edições. Inclusive, é uma coisa que assim, sempre que vem à tona a discussão sobre por que o brasileiro consome poucos livros, o brasileiro não lê, o argentino lê muito, o brasileiro lê pouco, aquela coisa toda. Um dos argumentos uma das explicações que sempre vem à tona é que livro é caro. Eu acho que é um argumento fraco, porque mesmo antigamente, antes da internet, né, você chegava no banco de jornal, tinha essas edições baratinhas, tá? Edições que, como se hoje custassem R$10. Não é possível que, por mais pobre que uma família seja, por mais que o sujeito tenha dificuldades financeiras e tal, que aquele dinheiro seja contadinho, mas se ele quer ler alguma coisa, uma vez por um livro a cada 2 meses, R$10 ele tem, né? Então, aí tem as bibliotecas, enfim, esse argumento de que o livro é caro. O livro é caro, mas isso não eu não vejo isso como um obstáculo para a leitura. Quem quer ler acaba lendo. E hoje nem se fala, né? Porque hoje a internet está tudo de graça aí, praticamente, né? Os clássicos estão todos aí grátis e tal. Você pode ler no celular, você pode ler de graça aí. Então, assim, e é uma utopia querer. Eu acho uma utopia essa história de universalizar a leitura. Assim, todas as pessoas têm de ler. Assim, o público leitor sempre foi uma minoria em qualquer época, em qualquer sociedade, sempre foi uma minoria. As pessoas que leem sempre formaram uma minoria. Né? É importante o incentivo, né? Mas não vindo de governo, com programas de governo, esse tipo de coisa, artificiais e tal. Você acha que deve vir da família? Da família, da escola, né? A escola talvez os livros didáticos mesmo, assim, livros bem escolhidos, né? Porque na família, vamos separar, né? No caso da escola, antigamente, o velho precisa usar isso, não tem jeito. Antigamente, os livros didáticos eram bem mais interessantes. O pessoal fala mal, porque tinha José de Alencar, tinha aquele povo, tá? Aqui e acolá tinha uma coisa difícil, né, mal encaixada naquela faixa etária. Mas, por exemplo, eu me lembro de que eu me lembro de Memória do Sargento de Milícias, um livro divertidíssimo. Eu não estava entendendo nada daquilo. Mas eu me lembro que eu não estava entendendo nada, mas eu me lembro que eu estava gostando. Entendi. Então, assim, um dia eu vou ler isso de novo, porque é uma coisa divertida, tá? Hoje, se você, eu tenho filhos, então eu já peguei listas de livros várias vezes na minha mão. Hoje o paradidático da escola é muito voltado para essa coisa de formação cidadã, né? Eles tiraram, desvirtuaram a coisa, né? Assim, não é colocar a criança em contato com histórias, né? Mostrar assim, olha, existem pessoas contando histórias bacanas aqui para você, né? Não, a intenção é embutir ali uma formação política, cidadã, né? E aí foram deixando de lado um pouco o que poderia ser divertido, né? Mas na minha época, os livros paradidáticos, tirando um ou dois,
a coisa era bacana, tá? Então a escola, eu acho que a escola pode ter esse papel aí, poderia ter esse papel, né, de apresentar a criança a uma boa literatura, uma literatura divertida. Diga. No caso da família, assim, não funciona, pelo menos comigo não funciona. Lá em casa, quando eu era criança, não tinha livros, né? Uhum. Teve essa história da banca de revista, mas lá em casa não tinha o hábito da leitura, não tinha biblioteca, não tinha nada, né? E aí eu criei a ilusão de que quando eu tivesse filhos eu ia resolver isso, eu ia ter uma biblioteca em casa, meus filhos naturalmente iriam. Isso não funcionou. Eu acredito que não funciona. Você simplesmente ter livros em casa, e hoje os estímulos são a concorrência é muito grande, né? Os estímulos de internet. É o que eu falo todo podcast aqui. É exatamente isso que eu falo. Exatamente. Então lá em casa os meus filhos não caminharam, né, em direção à minha estante. A estante está lá. Eu fiz questão de que minha estante fosse na sala da minha casa, não é no lugar escondido, é na sala. Inclusive, eu voltando um pouco para a escola, uma vez conversando com uma pessoa de escola, um diretor de escola, eu disse para ele: olha, as escolas deveriam, na verdade, se você observar as escolas, as bibliotecas são os lugares mais inacessíveis da escola. Tem o pátio, tem a quadra, tem a sala de aula, você tem que subir 3 andares para chegar na biblioteca. Na verdade, a escola deveria ser construída ao redor de uma biblioteca, né? A biblioteca deveria estar no centro da escola e a escola ser construída ao redor, né? Então, lá em casa, eu apliquei esse raciocínio: a estante de livros ficará na sala e tudo mais. Então, se você entra na minha casa, a primeira coisa que você vê são os livros. Não porque eu queira mostrar, porque eu não recebo muitas visitas, mas eu queria que os meus filhos vissem que os livros têm um papel importante, que eles não ficariam guardados num ambiente ali recluso. Mas não funcionou. E aí, passou o tempo e eu pensei: eu acho que talvez funcione a engenharia, a psicologia reversa, né? Eu poderia ter, na época certa, ter dito aos meus filhos que os livros deveriam ficar, na verdade, mais escondidos um pouco lá em casa, ou então que ficasse exposto, mas que eu dissesse para ele: não mexa nesses livros, talvez até com um alerta um pouco sombrio, assim: olha, não mexa, porque pode ser que você encontre coisas que você não espere, tá? Você goste. Fazer um pouco de psicologia reversa para ver se contava alguma... Se funcionava, né? Talvez isso aí, fica aí a dica para quem tiver filho pequeno, mas lá em casa não funcionou isso, né? Mas, assim, como eu estava dizendo, eu acho que obrigar uma criança a ler não vai funcionar, né? Você tem de apresentar, né? A escola precisa apresentar, precisa mostrar a importância de conhecer da criança ter contato com outras realidades, com outros universos, né? Que isso pode ser feito por meio da palavra, né? Da palavra escrita. Que a televisão conta uma história, mas um livro também pode contar uma história, são apenas linguagens diferentes e tal. Então, esse tipo de abordagem, de tentar aproximar, talvez seja um pouco mais eficiente, né, do que simplesmente obrigar tanto em casa quanto na escola. Você precisa ler esse livro para fazer um trabalho e tal. Talvez isso aí... talvez não funcione. Não, talvez não funcione. Somente hoje. Deixa eu perguntar uma coisa. Quando você começou a ler quadrinhos é uma coisa muito legal. Tem aqueles desenhos, tem um desenho, tem a sequência de ação, né? O livro não tem isso. Não foi uma barreira você olhar para um livro e, cadê as ilustrações e tal? Isso aqui não deve ser tão legal quanto uma revistinha. Não teve essa barreira para você? Não, porque, inclusive, eu não sei se... Eu sempre tive uma imaginação muito visual, né? Então, assim, inclusive, eu acho que os melhores escritores que eu mais gosto são aqueles que descrevem bem as coisas, né? Uhum. Que descrevem, precisam enxergar as coisas. E eu enxergo as coisas. Eu não gosto muito
de literatura em primeira pessoa, muito solipsista, assim, o cara fica falando o que está acontecendo. Precisa ter muito talento para poder escrever o fluxo de consciência e tal, você entrar na cabeça do indivíduo. Eu prefiro que ele descreva as coisas e eu consigo enxergá-las. Não quero entrar dentro da cabeça dele e ter mais um filtro, que é a psicologia dele, que a partir daí enxergar o que ele está enxergando. Sentido. Talvez, assim, são poucos que conseguem, o Joyce, né, com o fluxo de consciência dele, ele consegue, precisa ter um talento muito grande, né, com a própria linguagem para poder transformar o que está passando na cabeça do narrador, né, em imagens interessantes. E isso exige uma habilidade muito grande com a linguagem, né? Então, é pouca gente que consegue isso. Mas, então, eu não tive muita dificuldade por conta disso, porque eu consigo enxergar muito bem o que o escritor está narrando ali por meio das palavras, né? Entendi. E como é que a escola sua, você falou que os livros paradidáticos foram bem escolhidos, né? Então a escola, no seu caso, tratou a literatura de uma forma que você acha que chegou mais próximo do ideal do que você vê hoje? Sim, sim. A minha memória não é muito boa, tá? Uhum. Eu vou dizer desde já. Eu lembro muito pouco do que eu li. Na verdade, não é que eu lembro pouco, é que a minha memória parece mais uma gaveta bagunçada, né? As coisas ficam ali tudo misturado. Às vezes, do nada, eu estou presenciando um evento qualquer e me lembro que já vi uma coisa parecida em um livro, mas eu não me lembro do livro. Eu me lembro de uma cena, e aí eu me lembro que eu vi aquilo ali em algum livro, mas eu não sei muito bem que livro foi. Aí eu vou na estante para tentar resgatar onde foi que eu vi aquilo. Então eu não tenho muita lembrança, não tenho muita memória de quais foram os livros que eu li. É uma coisa meio difusa, né? Essa coisa da memória e da leitura é um assunto que sempre me interessou bastante e que o Borges abordava bastante esse tipo de coisa, né? Ele tinha um personagem, o Funes, o Memorioso, conto. Ele retrata um sujeito que era amaldiçoado porque tinha uma memória plena, né? Então o sujeito não esquecia de nada do que ele via, né? Ele conseguia se lembrar das nervuras de uma folha que havia caído no rio quando ele era criança, de todos os detalhes. Ele lembrava, não conseguia esquecer de nada. E no outro extremo é o Sherlock Holmes, né? O Sherlock Holmes é um sujeito que descartava as coisas que não fossem úteis, né? Exato. Então é um armário, é um compartimento que tem limites físicos, então eu não posso abarrotar com coisas inúteis e tudo mais, né? Ele não sabia que a Terra dava volta em torno do Sol, o Sherlock Holmes, né? Coisas assim. E aquilo não era importante para o trabalho dele e tal. Exato. Mas, assim, nesses dois extremos, né, do Funes, que lembrava tudo, era uma maldição isso, aquilo não era, aquilo deixava transtornado. E o Sherlock Holmes, que descartava informações da memória, né, ele tem aí o próprio Borges aponta o meio termo, né? Ele dizia, deixa eu ver se eu me lembro, ele dizia mais ou menos assim, ele dizia assim, que a gente concentra as alegrias numa única imagem, tá? Você perguntou assim, quais os livros que eu li, né? Não consigo me lembrar dos livros que eu li, eu me lembro de uma coisa mais difusa, né? Um conjunto de leituras. E aí ele dizia que é isso, a gente concentra as alegrias do passado numa imagem só, né? Aí ele arremata isso com deixa eu conseguir me lembrar, ele diz assim, os poentes variadamente rubros que contemplo todas as tardes hão de ser, na recordação, um único poente, né? Então, a minha memória é mais ou menos assim, é uma espécie de amálgama, é uma trama inconsútil. Entendi. Dos eventos, né?
eu não consigo, as coisas vão se acumulando, vão se avolumando ali na minha memória e eu não consigo mais encontrar. Não estou dentro de escaninhos, né? Eu me lembro que eu li muita coisa. Às vezes, eu estou lendo, isso é bastante comum, eu estou lendo uma história qualquer, tem uma cena, o sujeito esbarra lá em alguma coisa que está em cima de um móvel, aquela coisa cai no chão. Aí eu me lembro, eu já vi uma cena parecida com isso em um outro livro, né? E aí eu vou buscar o livro, né? Porque aquilo remete a uma outra situação. Aí eu vou na estante, às vezes eu acho, às vezes eu não acho. Então aí fica, às vezes eu estou tentando me lembrar de uma história, já aconteceu também, estou me lembrando de uma história e assim, e um personagem de outra história entrar, né? Como eu falei, a minha memória literária é uma gaveta bagunçada. Entendi. Né? Então, eu não acho que isso seja um defeito, não. Não, de forma alguma. Tá? Não consigo. Se você me perguntar assim, quais foram os livros que você leu no ano passado? Não sei, eu posso falar de. Eu tenho uma boa memória para cenas, né? Para episódios, para imagens e tal. E não consigo, às vezes, não consigo nem dizer em que livro aquelas coisas estavam, né? E, entendi. por exemplo, já li há muito tempo, aquela coisa do cara que escreve, o escritor que escreve bem, descreve bem as coisas. Tem um escritor alemão que é bastante conhecido, Günter Grass, que escreveu O Tambor. Né? Tem uma cena no Tambor que eu li já tem 5, 6 anos, esse O Tambor. E assim, aquilo ali está muito nítido, assim, eu consigo enxergar uma cena, o garoto vai à praia com a mãe dele, e acompanhado do pai dele e de um pretendente da mãe dele e tal, um triângulo amoroso. E aí eles encontram lá na praia um velho pescando enguias. Né? E ele usava como isca para pegar as enguias uma cabeça de um cavalo morto, cabeça de um cavalo. Ele jogava essa cabeça, amarrava essa cabeça numa corda, jogava na água, e quando trazia, as enguias estavam todas dentro da cabeça do cavalo, que as enguias entravam para comer a carcaça do cavalo, ele puxava, pegava as enguias e jogava dentro do balde, jogava a cabeça de novo e tal. Então, assim, ele descreve esse tipo de coisa com... É uma cena muito bem descrita e, ao mesmo tempo, assim, mórbida, bizarra e nojenta. A mulher vomita e tal, quando ela vê aquilo e tudo mais. E isso aí, né, ficou na minha cabeça. Tem outra, por exemplo, Charles Dickens no David Copperfield tem um capítulo chamado A Tempestade, tá? Que aquilo ali é uma coisa até distorce um pouco do livro. Tá? O livro é muito bom, David Copperfield é muito bom, mas aquele capítulo parece que um dia assim que o Dickens estava mais inspirado. Assim, vale, se você não quiser ler o David o livro. Ele é só aquele capítulo. É uma descrição muito bonita de uma tempestade no mar, enfim, a morte lá de um amigo do Copperfield. Tá? Então, assim, são imagens. Eu vou guardando. Enquanto eu falo aqui, eu consigo me lembrar de algumas. Eu consigo me lembrar agora de um passeio que o narrador da Educação Sentimental, do Flaubert, que é um livro escrito quase que autobiográfico ali, que ele narra a paixão dele por uma mulher casada e tudo mais, e o Flaubert teve realmente essa paixão lá. E no fim ele narra um passeio que ele faz por uma floresta, e você lê aquilo, você enxerga, né? Você enxerga, você tá andando na floresta, você enxerga, você sente os cheiros e tal. As descrições são muito bem feitas.
Então, é o tipo de literatura de que eu gosto, aquela que eu consigo enxergar bem as coisas, tá? Que é um pouco que vai um pouco de encontro a essa literatura mais solipsista, de psicológica e tal. Eu não gosto muito disso, não. Você consegue lembrar, diga. Só para encerrar essa história das imagens, eu queria citar uma coisa, a descrição tem poucos escritores que conseguem fazer isso de forma tão peculiar o Pedro Nava, escritor brasileiro, memorialista. Eu nunca vi um sujeito para descrever tão bem as características físicas das personagens. Tá? Então, é um livro de memórias, o Pedro Nava. Então, ao longo um livro, né, um conjunto, um pacote de livros de memórias. Né? Então, a cada vez que ele encontra ele está narrando um evento qualquer do qual ele participa, e ele encontra um amigo, um médico, enfim, conhecido, uma pessoa da família. Aí ele descreve fisicamente essa pessoa. Só que ele descreve isso é como se ele estivesse fazendo uma caricatura. Ele quase que desenha o personagem aqui na sua cabeça. Assim, um retrato falado. Não, mas ele descreve como se ele usa boas metáforas para descrever, né? As características. Ele não diz que o nariz do cara é grande, ele faz a comparação do nariz com uma outra coisa e tal, e aí aí a personagem acaba ficando engraçada, assim, você consegue enxergar o sujeito, ele fica meio como se fosse uma caricatura, né? Ele faz isso muito bem, o Pedro Nava. Então, assim, são pessoas que são esses caras que têm essa capacidade de fazer boas descrições, né? A literatura de que eu gosto é a literatura que eu consigo enxergar. Descrição, entendi. Porque o cara, ele consegue pintar um quadro com palavra, né? É uma coisa fenomenal. Exatamente isso. Deixa eu te perguntar uma coisa, mas você consegue lembrar, você lembra mais de cenas, mas você consegue lembrar um livro que te marcou, que esse livro aqui te trouxe para a literatura efetivamente? Você consegue lembrar qual foi? Sim. Assim, eu consigo me lembrar do primeiro livro, digamos, sério, literatura séria para literatura adulta. O primeiro que eu li foi... Eu acho que eu devia ter uns 16 anos, por aí. Foi O Nome da Rosa, Humberto Eco. Uhum. Ali eu percebi que assim, que valia a pena você se aprofundar um pouco mais nesse mundo. Eu me lembro que eu estava sentado. Tem uma hora lá no Nome da Rosa em que ele começa a fazer uma descrição de na hora que acho que o Adson de Melk ou era o Guilherme Baskerville, um dos dois estava entrando pelas passagens secretas do mosteiro e tal, onde estavam fazendo a investigação para saber por que os monges estavam sendo assassinados e tal. E aí tem uma hora em que, eu acho que o Adson de Melk, em que ele vai descrevendo esse percurso e vai narrando a arquitetura do local e vai mesclando isso com as imagens de monstros e de criaturas e tal, que eu me lembro que quando eu estava lendo, teve uma hora que, assim, quando eu tirei os olhos do livro, assim, eu estava meio embriagado por aquele ambiente, né? E o próprio Adson, naquele momento, ele estava sob, eu não me lembro muito bem, mas ele estava sob o efeito de alguma coisa, não sei se ele tinha sido envenenado, uma coisa assim, mas ele estava delirando também, né?
E aí, assim, eu percebi que eu tinha entrado dentro da cabeça do cara e eu estava na mesma frequência dele, assim, eu também estava meio desnorteado ali dentro daquele ambiente, eu percebi isso, o cara me trouxe para dentro da história ali, e eu estava me sentindo, eu estava com as mesmas dificuldades ali de me localizar dentro daquele ambiente, e estava tendo as mesmas visões, né? Parecia que eu estava tendo alucinações, né? E aí, e isso eu lendo ali aquele negócio. Eu era adolescente, um pouco tipo, sair da adolescência, talvez. E esse eu levanto a cabeça do livro e ufa, foi isso, o cara estava me arrastando aqui para dentro dessa história, né? E isso te levou a buscar essa experiência em outras histórias? Assim, eu não consigo dizer exatamente se não é uma coisa abrupta assim, agora eu vou. Assim, você acaba percebendo que você precisa deixar um pouco mais de lado algumas coisas menos interessantes e partindo para coisas mais interessantes, né? Não é? Uhum. Até mesmo os quadrinhos, né? Os quadrinhos você vai deixando o Tio Patinhas e vai do Will Eisner. Sim. Eu vou deixar os quadrinhos para ir para a literatura. Não, assim, todas as formas de contar histórias são. Todas elas têm uma hierarquia, né? Uhum. Dentro da literatura existe uma hierarquia, dentro das séries de TV existe aquela série bobinha que você assiste, tem aquela série um pouco mais que exige um pouco mais, né? Tem muitas referências e tal, né? E aí, mas aí assim existe um momento em que você percebe que você precisa mudar um pouco a clave, né? Ou coisas um pouco mais sérias ali, precisa dar mais tempo a isso, porque o tempo é um recurso limitado, né? Recurso limitado. Aliás, falar em tempo é um recurso limitado, assim, eu trabalho numa área, né, de tecnologia que consome muito tempo, né? Inclusive eu peço desculpas a você por não ter atendido antes seu pedido, né, que você me fez. Não, relaxa. Mas eu trabalho, sei lá, 10, 11 horas por dia na área de tecnologia, então sobra muito pouco tempo para leitura. Então eu leio pouco, eu leio, sei lá, vou estar aqui umas 500 páginas por mês, tá, de literatura, né? Fora tem artigos, ensaios, essas coisas que a gente lê, mas de literatura mesmo eu leio umas 500 páginas. Mas assim, então eu tenho em casa mais livros do que eu vou conseguir ler na minha vida. Mas isso aí não me oprime, né? Eu não vejo isso aí como um problema, porque, assim, o que é que eu faço? Eu estou lendo ali um livro e tal, aí eu paro, faço uma pausa, eu vou no instante, pego um livro, abro aleatoriamente, folheio, leio um capítulo, boto de volta, aí volto para o livro que eu estou lendo completo e tal. Então, não tem essa história de assim, vou fazer um projeto de leitura, vou ler tantos livros por mês, a minha estante está bem ali, vou ler aquele. Você não estabelece uma meta. Não. Eu acho que Entendi. é bobagem, né? E gosto muito de eu tenho aquele Wise, esse dicionário Wise, que pesa 20 quilos. Antônio Wise. Eu tenho ele na minha sala, bem na frente da minha estante. Eu gosto muito de folhear aleatoriamente de dicionários, né? Porque um dicionário como esse dicionário Wise, ele tem uma boa carga de etimologias, né? Muitas palavras, ele traz a etimologia, a formação dessas palavras, e tem uma coisa interessante, né, que, assim, você aprende coisas com a história de uma palavra, né? Assim, as palavras podem ser personagens de história, né? A origem da palavra está ligada a um evento específico, né? E aí ele faz referência, então, por exemplo, uma vez eu até escrevi sobre isso numa newsletter, eu acho, na primeira newsletter. Eu fui procurar a origem da palavra brega, e aí o Ice vai fazendo
links com outras palavras na etimologia, diz, foi usada a primeira vez ali, aí depois faz uma referência a isso, você vai na palavra tal e tal, você vai buscando. Eu acabei descobrindo que a palavra brega, na verdade, tem origem em um militar alemão que prestava serviço para a corte portuguesa, e o nome dele era Schomberger, e aí ele tinha um bigode muito bonito e fazia muito sucesso na corte portuguesa, por causa desse bigode muito elegante e muito capaz, né, na arte militar. Então era um sujeito que chamava muita atenção na corte portuguesa, e as pessoas passaram a imitar o bigode dele. E aí esse estilo de bigode ficou sendo conhecido como bigode à la Schomberger. E aí, na época da colônia, né, essa moda chegou no Brasil, e aí alguns senhores de engenho, o pessoal aqui, os coronéis, né, do Nordeste, passaram a usar esse bigode também, porque achavam bonito, só que a coisa se inverteu aqui, passou a ser considerado como os coronéis nordestinos eram mal vistos, eram sujeitos desqualificados e pessoas rudes e tal, né? Aquele bigode passou a ser associado como uma coisa cafona e brega, né? Aí foi reduzindo a palavra, Schomberg chegou no brega. Essa história todinha, ou seja, um militar alemão até a palavra brega, que é usada no Nordeste como apreciação, né? Isso eu aprendi ali no ICE, só ligando as palavras. Então, assim, o dicionário também faz parte das minhas das suas leituras. Eu gosto de folhear, né? E o Ruais é o melhor para isso, né? Eu acho que é o maior dicionário que a gente tem, talvez o da Academia Brasileira de Letras, mas eu não sei se o deles. O Weiss, ele conjuga tanto a parte de sinônimos e muita etimologia, né? Então é bom para você se aventurar nessas histórias das palavras e tal, né? Então é isso, assim, eu não sou um sujeito que lê muito. Inclusive, 90% do que eu li na minha vida foi ficção, né? Nunca li muita coisa de não ficção. Eu percebi que isso é um problema, então eu estou começando a rever isso. Eu lia, sei lá, para cada 10 livros de ficção, um livro de não ficção. Agora eu tô Você está correndo atrás? Eu estou tentando reequilibrar isso, assim, eu estou botando, sei lá, a cada 3 livros de ficção, eu estou procurando um de não ficção, né? E outra coisa importante, que as pessoas têm essa ânsia de terminar um livro e começar um novo livro e tal, mas a releitura também é importante. Por exemplo, eu falei agora do Sargento, da memória do Sargento Milícias, é um livro que está na minha que eu também vou reler. E aí sim, eu não sou muito de organizar, eu não organizo leitura, meio que aleatório, escolhendo o meu livro para ler e tal, não tenho um planejamento, mas eu estou pensando a partir de agora não, eu tenho pensado nisso há algum tempo, em criar o esquema de estar sempre com 3 livros na bolsa, né? Uma novidade de ficção, uma novidade de não ficção e uma releitura, e ficar fazendo esse ciclo, porque já reli livros, né? Já reli vários livros, eu fiz 2 leituras e tal, né? Mas eu acho que chegou na hora de intensificar isso, né? Mas uma certa idade, eu só vou reler essas coisas, não vou ficar mais nessa de achar que porque chega numa hora, o Celso, que as leituras parecem que assim, as coisas começam a ficar já repetitivas, né? Sim. Então as ideias vão se repetindo com novas personagens.
É aquela coisa que eu falei, né, do amálgama, né? As coisas vão se sedimentando na memória de tal forma que você está lendo, daqui a pouco você acha que já leu aquilo, que aquilo que você está lendo agora não acrescenta muita coisa. E eu já vi isso em algum lugar. Não ficção, assim, de livros de não ficção, eu tive algumas leituras marcantes, né? Um livro muito marcante do Aldous Huxley, que é Os Demônios de Lundau, se eu não me engano, Lundau. Acho que o título é esse. Não é uma ficção, é ele narrando a história de um clérigo que foi torturado na França, que ele foi denunciado, ele era um sujeito mulherengo, e aí ele foi denunciado pelas mulheres da região como um demônio e tal. E essas mulheres foram consideradas feiticeiras. E aí o capítulo em que ele narra a execução desse sujeito é muito marcante. É uma das coisas mais cruéis que eu já li na minha vida, e de fato aconteceu aquele negócio lá. Ele narra com detalhes, o Aldous Huxley fez a pesquisa todinha lá, e um livro que é uma espécie de narrativa jornalística que ele faz, uma coisa muito parecida com o que o Capote fez com a Sangue Frio. Ele narra, é uma narrativa um tanto jornalística, mas tem ali um tempero de narrador ficcional, né? Porque o Aldous Huxley é muito habilidoso nisso também. E o outro livro assim, de não ficção que é bastante marcante, tem um cara chamado Eric Hoffer que escreveu um livro chamado The True Believer, em que ele mostra a formação do pensamento revolucionário, né, de como é que funciona o espírito revolucionário, não do ponto de vista político só, assim, na psique do sujeito, né? Ele mostra que as revoluções seguem um determinado padrão, não importa se é revolução política, por exemplo, o cristianismo foi uma revolução. Cristo pode ser visto como um revolucionário, né? A revolução industrial tem esse nome, revolução, porque aí ele começa a fazer uma espécie de cruzamento de todos esses eventos revolucionários, né? E claro, ele não deixa de falar das revoluções políticas, né? Da Revolução de 17 na Rússia, das revoluções mesmo políticas, mas aí ele acaba encontrando um padrão em todas elas. Por como nascem as revoluções, né? Uma coisa interessante que ele diz é que todas as revoluções começam como uma onda sem origem muito bem definida, e aí depois, quando o líder revolucionário é aquele que percebe que a onda está se formando, e aí no momento certo ele encabeça essa onda. Mas uma revolução não começa com um indivíduo, não é um líder revolucionário que inicia a propagação dessa onda. Ela vem se propagando por meios difusos, e aí ele explica, ele ilustra esse conceito, né, essa tese com a Revolução Industrial, com o cristianismo, a Revolução Russa, e se encaixam as coisas, né? Então ele aponta determinadas características de como é que uma revolução surge, e depois ele encaixa isso nos eventos particulares, né? Entendi. É um livro muito bacana, e eu vou procurar esse. The True Believer. True Believer. Eric Hoffer. Já ouvi falar dele, Eric, mas não li nada ainda. Deixa eu perguntar uma coisa. Quando a gente entra no seu Twitter, a imagem de capa é o Machado de Assis. O Machado, ele é um escritor importante para você? Ele influencia nos seus escritos? Ele é um cara que te marcou um pouco mais do que os outros? Sim, assim,
Eu acho que a escrita tem muito a ver com o ouvido, né? Ritmo, com harmonia. O Machado de Assis, se a gente lê o Machado de Assis em voz alta, você percebe certa beleza ali no encadeamento das palavras e tal. Então não é só a história em si, é como a história é contada, né? Então assim, é forma e conteúdo, né? Então são histórias bacanas e tal. Ele descreve muito bem a psicologia dos personagens. Você conhece o Rio de Janeiro do século XIX e tudo mais, mas a forma como ele escreve, né? Como aquilo é agradável ao ouvido, aquilo ali então eu costumo ler Machado de Assis em voz alta, né? Quando não tem ninguém em casa, porque eu gosto de ouvir, né? a voz do Machado de Assis. Entendi. E diga. Verdade e beleza são duas almas habitando o mesmo corpo, né? Então, do ponto de vista artístico, a literatura deve procurar essa unidade, né? Então, não é só o que se diz, assim, como se diz, né? Mas não estamos falando assim, a boa literatura procura um equilíbrio entre forma e conteúdo, tá? Então, o sujeito ele precisa passar alguma musicalidade. É por isso que eu admiro bastante o trabalho de um tradutor, dos tradutores, né? Porque quanto mais o escritor de origem tem essa preocupação, mais difícil é o trabalho do tradutor, porque ele precisa trazer isso. Nem precisa preservar isso, né? E é muito difícil, eu acho, para fazer esse tipo de transposição. Quanto mais poética é a linguagem de origem, mais difícil para o tradutor, né? E nem todo bom tradutor é um bom escritor, né? Esse ano, no ano passado, eu li o Idiota do Dostoiévski. E assim, o Paulo Bezerra pode ser um grande tradutor, mas ele é um péssimo escritor. Então, assim, é terrível as construções em português, né, do Paulo Bezerra. Né? Não estou nem falando da fidelidade, porque o Dostoiévski, depois a gente ficou sabendo que quem conhece russo, né, mas que é um sujeito que escrevia, não era um grande estilista, mas ele buscava ali a voz mais coloquial, né, do povo russo, e durante algum tempo a gente ficou sem saber disso, porque as traduções vinham do francês para o português e tal, e já no francês ele já dourava um pouco a linguagem do Dostoiévski e tudo mais. E aí chegaram esses novos tradutores recentemente, diretamente do russo, que preservaram um pouco mais o estilo da origem, mas, assim, não é que isso é desejável, ninguém está querendo trazer beletrismo e grandiloquência, ninguém está procurando por isso, mas, assim, tudo bem, ser fiel à linguagem do Dostoiévski, que era um pouco mais rude, mas, assim, eu acho que seria possível trazer isso e ao mesmo tempo, escrever bem. O Paulo Bezerra não consegue escrever bem, né? Então, assim, você precisa reler um parágrafo para poder entender, porque tem ambiguidades demais, né? Tem coisas truncadas. Eu sei como é que é. Isso não vem do original, né? Isso aí é falha de quem não sabe. De tradução. Falha de estilo mesmo, né? Qual é o personagem que você acha que mais te marcou? Essa pergunta é difícil, né? Eu estou apelando para a minha memória. Eu não vou dizer um personagem que... Eu não consigo dizer agora um personagem que marcou, não, mas tem um personagem que eu queria ter sido. Essa é a pergunta que eu normalmente faço, mas... Diga.
Tem que é o Philip Marlowe, o Philip Marlowe o detetive do Raymond Chandler, né? Que assim, eu queria viver naquela atmosfera ali da década de 30 para a década de 40, e que inclusive o, o, as histórias do Philip Marlowe, do Raymond Chandler, lembram muito as telas do Edward Hopper, que é um pintor que assim, pintor da solidão, né? Que você tem um ambiente meio soturno e tal, e tem um indivíduo sozinho ali na lanchonete ou na praça e tal. E você lendo o Raymond Chandler, você percebe assim, que as cenas são sempre você tem a impressão de que as pessoas são todas muito solitárias. Uhum. Né? Aí, então, assim, eu não sei, aquele tipo de atmosfera sempre me foi atraente, eu gostava daquilo. Eu queria ser o Philip Marlowe, assim, tomar um drink ali sozinho ali, né? E depois fazer um passeio no Oldsmobile dele, que é o conversível dele. E aí, um dia desse eu estava conversando sobre isso com um amigo, um jornalista, e eu dizendo para ele, rapaz, então, o telefone celular matou um pouco as histórias policiais, né? Porque se transformou numa espécie de Deus ex machina das histórias policiais. Eu estava conversando isso com ele porque ele estava falando sobre o Raymond Chandler, exatamente sobre isso. O Raymond Chandler tem, assim, o Philip Marlowe está ali numa situação em que ele precisa falar com alguém. E aí, para ele poder falar com alguém, ele precisa de um telefone. Aí, onde ele está, não tem um telefone. Ele precisa pegar o carro dele, sair para ir para algum lugar que tivesse um telefone. Aí, esse tempo já poderia ter acontecido outra coisa que mudou a situação original, que ele demorou para chegar num telefone e tal. Hoje você vê as séries policiais, literatura policial recente, eu não me lembro de ter lido nada, mas você vê nos filmes e tal, é um deus ex machina, que o cara tá com um problema e tal, aí ele pega o celular e resolve. Né? Passou a ser um artefato para resolver problemas, o celular. E, assim, a coisa fica bem mais fácil para o detetive, né? Assim, eu me lembrei dessa história porque tem algumas cenas do Philip Marlowe em que ele precisa realmente assim telefonar, né? Eu me lembrei disso agora. Ele precisava telefonar, né? Ele precisava se deslocar para fazer um telefonema. Mas você gostaria de estar na situação que ele se encontra? Tem algum personagem na atmosfera? Aquela atmosfera e tal. Não é que eu tenha. Tem alguma personalidade de personagem que para você seja ideal, uma coisa, eu quero ser igual a esse personagem, a essa personalidade assim? É, eu talvez eu acho que vou ficar nos policiais de novo ali. Eu queria ser, né, talvez um sujeito, sei lá, um Nero Wolf da vida, um sujeito que não precisa, um sujeito muito seguro, não que eu seja inseguro, Uhum. mas assim, é, é um sujeito que não se sente obrigado o tempo inteiro a dar satisfações. Certo. Mais ou menos assim um ideal de vida, né? Que pelo menos assim, eu tenho, assim, de não me sentir obrigado a muita coisa. Né? É um espírito assim, é um sujeito que se foi, foi, se não foi, não foi, tá tudo bem. Entendi. Tem algum momento da sua vida que você não entrou numa situação porque você pensou, isso aqui eu vi num livro, eu sei como é que isso vai terminar, eu não vou entrar nessa? Já aconteceu, lembra de acontecer com você? Olha, é, hum, eu não, eu estava tentando
forçar um pouco a barra aqui numa situação, mas é uma situação que eu não conseguiria falar sobre essa situação sem envolver outras Terceiros. pessoas, então não vou conseguir. Mas você consegue pensar em que a literatura te salvou em um determinado momento. Isso aconteceu. Essa situação que você pensou, você se salvou dela por conta da literatura. Sim. Assim, eu me serviu como parâmetro, digamos assim, para eu tomar uma determinada decisão. O desfecho de um determinado evento em uma determinada história. Certo. Tá? Assim, agora, aí ficou parecendo assim, a literatura, será que a literatura tem pode ser um artefato utilitário, né? Ela tem esse propósito. Assim, eu acho que é um mau negócio procurar. Você lê procurando isso. Pode ser que eventualmente vá servir para alguma coisa, mas assim. Não leia buscando esse objetivo, né? Não foi o objetivo, aconteceu, né? Na literatura não você perde a graça se você for atrás eu vou ler, porque o cara pergunta assim, mas por que ler isso? A única resposta que eu consigo dar é assim, porque ler é melhor do que não ler. Entendi. Nada mais do que isso. Porque ler como se tivesse, né, se precisasse algum... A recompensa está no próprio ato da leitura, né? Isso mesmo. Não gosto de ver a literatura como um objeto utilitário, não. Como uma ponte para alguma outra coisa, assim. Uma coisa que vai se miscuindo na vida do indivíduo, né, e vai fazendo parte da carreira, né, como eu falei no meu caso, isso aí acaba, de alguma forma, me induzindo, me fixando em algumas coisas, mas mais por causa dessa memória um pouco difusa, né, que a gente vai formando. Entendi. Essas histórias, né? Mas nada assim, eu faço isso porque eu li. Não, entendi. Que conselho você dá para quem quiser escrever? Para quem quiser ser escritor? Assim, bom, você precisa eu acho que a pessoa precisa querer contar uma história de uma maneira interessante, né? Então, assim, a forma mais elevada de inteligência que eu consigo chegar é o humor. O humor é uma forma elevadíssima de inteligência. Não estou falando de humor do sai de baixo, do punchline, do humor da quebra de expectativa, não. O humor no sentido assim de coisas de ter alguma graça, né? De ser divertido. Então, assim, por mais sério que um texto seja, eu acho que ele precisa estar permeado por algum de humor, né? Alguma coisa um pouco mais... Deve haver uma certa leveza, né? Assim, não acho que o cara deve ir buscar na literatura, o cara buscar escrever assim, eu vou ser profundo e eu vou adentrar aqui as profundezas da existência humana e tudo mais. E, assim, se você chegar a isso de maneira circunstancial, ótimo e tal, mas assim, o cara que vai logo querendo buscar resolver problemas por meio da literatura, isso aí eu tenho que partir para textos de filosofia, essas coisas. Na literatura é contar história e importante, né? Ouvido, né? Assim, escrever bem. Não estou falando de ortografia, escrever corretamente, né? Eu estou falando de escrever as coisas com algum sentido de beleza, né? De respeito à sua língua. É um atributo que a gente tem, as pessoas cuidam do cabelo, cuidam da pele, mas cuidar de um outro atributo que
você tem que... Sua linguagem, né? Eu acho importante querer cuidar da sua própria linguagem, sobretudo se você quer escrever, né? Então o som é muito bacana, assim, às vezes já aconteceu, inclusive alguns contos, né, que estão lá na minha gaveta, assim, eu simplesmente quase que do nada, eu 3 ou 4 palavras, uma frase, uma oração que às vezes não tem nenhum sentido completo, mas tem uma boa carga sonora, me soa bem ao ouvido, eu anoto aquilo e depois eu desenvolvo e transformo aquilo em uma história, só a partir dessa parte sonora ali do... Então o som eu acho que tem a eufonia, né, assim, e você tem um cuidado com a forma como você vai falar as coisas, né? Um grande um estilo, né? Se você pegar um Graciliano Ramos, ele consegue... O Graciliano escreva aí sobre uma porta rangendo. Ele consegue escrever bem sobre uma porta rangendo, né? Porque Nelson Rodrigues, você lê em voz alta, você percebe um ritmo, você percebe uma harmonia, né? Me parece ser uma coisa quase que inconsciente, não é que ele pensa, não é que ele saía medindo, não. Ele já é uma coisa assim, é como se... Eu imagino que quando você verbalizar ou escrever alguma coisa é o fim de um processo, é uma coisa que começa ainda abstrata na sua cabeça, coisa que vai se formando, aí aquilo ali, numa segunda fase, você começa a associar essas abstrações a alguns símbolos, algumas imagens que você está trazendo da sua memória, e aquilo ali vai começando a se materializar, mas aquilo ali ainda não tem... Aí depois você começa a etiquetar as palavras daquilo, né? E aí a importância de um bom vocabulário para você poder... Então, para você poder trazer aquilo ao mundo, né? Mostrar para outras pessoas aquilo por meio da sua linguagem, você precisa ter você precisa pensar bem para escrever bem, né? Entendi. Um bom vocabulário. E nesse processo, eu acho que entra um pouco da musicalidade, né? Se na hora de escolher as palavras, na hora de você associar as palavras, você começa a juntar essas palavras, né, antes de transformar isso em texto, né, eu acho que é um esforço que vale a pena se você quiser escrever bem. Entendi. Tá certo. E então é isso. Eu queria te agradecer muito, Roger. Obrigado pela sua participação, de verdade, por estar aqui no SelmoCast. É um podcast que a gente fala sobre literatura e que a gente tenta incentivar as pessoas a lerem, né? Isso é importante. Não sei se você tem algum conselho para dar a pais e mães, porque, como você disse, os estímulos externos são muito grandes, né? Videogame, televisão. Assim, estou pensando nisso agora, tá? Como eu falei, talvez essa abordagem aí de criar uma certa aura de mistério aí em relação aos livros, vou mostrar para a criança que talvez contar histórias, começar contando histórias em casa, né? Oral, oralidade mesmo, e de repente você começa a contar a história, para no meio e diz, olha, se você quiser saber como é que isso termina, está aqui no livro e tal, esse tipo de coisa. Algumas estratégias, qualquer coisa diferente de obrigar a criança a ler. Porque da natureza do indivíduo daquele tamanho ali querer desobedecer, né? Entendi. E eu acho que seria assim, você podia criar algumas artimanhas de não mexa naquele livro que tem aquele ali dentro pode lhe assustar. Não vai lá querer saber o que é que tem ali dentro e tal. Escolher os livros certos também, né? Talvez poesia,
A gente tem escritores poetas brasileiros que você vê, para Cecília Meirelles, tem bons livros para criança, José Paulo Paes. José Paulo Paes tem livros bons para criança. Talvez poesia, eu não tinha pensado nisso, mas talvez poesia seja uma boa porta de entrada para a literatura, para uma criança. Né? O Chesterton só para encerrar, eu sei que já está no fim, o Chesterton tem um ensaio falando sobre os contos de fada, em que ele diz assim, uma criança de 10 anos, ela vai se admirar quando você disser que o cavaleiro abriu a porta e viu um dragão. Mas uma criança de 3, 4 anos, ela vai se admirar se você simplesmente disser, né, que o cavaleiro abriu a porta. Porque o cavaleiro abriu a porta para uma criança de 3 anos ainda é uma novidade. Então, na medida que o tempo vai passando, as coisas vão deixando de ser novidades. Aí ele diz que exatamente isso, as pessoas continuam lendo fantasia, contos de fada e tudo mais, para conseguir se lembrar das coisas que um dia para elas foram novidades. Entendi. Né? Então é assim, à medida que a criança vai crescendo, ela vai perdendo um pouco mais a capacidade de se espantar. E a literatura acaba mantendo isso. A literatura acaba mantendo isso até quando a gente vai ficando velho, você continua mantendo a gente em contato com algumas coisas que a gente, ao longo da vida, vai deixando de lado, porque acha que... Então ela vai encontrando novas formas, sempre novas formas de nos lembrar, né, das coisas ao nosso redor, né, que a gente tem desprezado porque elas têm se repetido e tal, e tem se tornado muito interessantes fora dos livros, né? Perfeito, Roger. Obrigadão, cara, pela participação, pelo bate-papo, foi excelente. Eu acho que quem já está assistindo está gostando bastante, né? Quem vai assistir, na verdade, porque é gravado, mas enfim, quem está vendo até agora. Então, obrigado mesmo, de verdade. Você está mais do que convidado para voltar aqui a hora que você quiser. Tá? Quando eu lançar o meu primeiro livro de contos, eu vou entrar em contato com você para você me ajudar a divulgá-lo. Pô, brigadão, cara. Eu agradeço muito. De verdade. Então, obrigado. E eu vou botar a sua newsletter aqui na descrição para quem quiser assinar e receber os seus textos. Tem uma periodicidade? Você manda toda semana, alguma coisa assim? Eu não consegui ainda criar uma periodicidade, como eu te falei, a minha área profissional é muito corrida e eu não consigo ainda. Mas eu pretendo resolver esse problema em breve, tá? Tá. Mas não tem uma periodicidade, não. Mas eu acho que não passa de 15 dias, não, tá? Nunca mais de 15 dias. Tudo bem. Menos de 15 dias. Tá? Eu peço desculpa pela minha obtusidade, eu não sei falar em público, eu fico encabulado, eu gaguejo. Não, tranquilo. Isso não é problema. E você é mais um dos que escreveu um caso do Dr. Palhinha, ou já ainda não escreveu? Já escrevi o Dr. Palhinha. Escrevi. Dr. Palhinha eu li tantos. O Dr. Palhinha encontrou uma cabeça dentro de uma foi chamado para resolver um caso de uma cabeça decepada que estava guardada dentro de uma geladeira. Mas está lá na newsletter que você vai encontrar. Eu vou procurar lá, porque tá todo mundo escrevendo, né? Tá divertido isso. Tá muito legal. O Alexandre é fantástico. É fantástico. Acho que daqui a pouco ele vai reunir tudo isso e lançar um livro, né? Do Dr. Palhinha com vários autores, né? Coletânea do Dr. Palhinha. Vai ficar... Tomara, vamos aguardar. Tá certo, então. Obrigadão, Roger. Fui eu que... eu estou pensando em alguma coisa aqui que o Alexandre não me amaldiçoe muito, porque eu não sou escritor, mas eu vou tentar alguma coisa. Mas vale pela diversão. O Carlos até falou, olha, o máximo que pode acontecer é ele não rezar mais pela sua alma. Eu falei, aí vai adiantar meu tobogã lá para o inferno. Então, vamos ver o que eu consigo fazer. Mas eu fui o primeiro a falar, pô, escreve mais, Alexandre. Ele falou, não, porque eu vou preso. Aí as outras pessoas começaram a escrever. Tá o Paulo Pordonoff até botou na Gazeta e tal, então
Tá difícil. Você tem que escrever com cuidado para não ultrapassar certas linhas. Exato. A gente vive uma espécie de maoísmo aí, neomaoísmo, né? Eu vou ver se consigo. De repente eu faço Dr. Palhinha na prisão, alguma coisa do tipo. Já faz logo ele preso logo depois. Pronto, já tá. Acabou, Alexandre. Tá certo, brigadão. Tá, Selmo, obrigado. Brigadão, até a próxima. E o Selmo Cast está às ordens aí quando você lançar seu livro. Combinado. Tá? Obrigado mesmo pela presença. Até mais. Eu que agradeço. Obrigado, até mais.